Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, transformado para anunciar o Evangelho. O que Deus pode fazer através de uma vida completamente rendida a Ele. Após um encontro no caminho de Damasco, Saulo nunca mais foi o mesmo. Como alguém poderia mudar tão profundamente? O nosso texto hoje está em Atos, no capítulo 9, e vamos começar no versículo 19 até o 31. Pegue aí sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você também anote as lições que esse texto irá nos ensinar. Vamos à leitura? Transformado para anunciar a incrível virada de quem encontrou Jesus e teve sua vida transformada. E se Jesus interrompesse hoje o seu caminho, o que ele diria para que você pudesse mudar? Nosso texto hoje está nos trazendo algumas reflexões. Paulo, de perseguidor escolhido, esse encontro com Jesus o transforma e já vem o seu chamado. E esse chamado que restaura para que ele possa pregar e impactar vidas. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Saulo ia crescendo cada vez mais em poder e confundia os judeus que viviam em Damasco, provando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus conspiraram para matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles, vigiavam também as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os judeus de Damasco ficaram decididos a matá-lo. Saulo, porém, soube do plano que eles tinham e, vigiando as portas de dia e de noite, escapou. Então, alguns dos discípulos o desceram num cesto através de uma abertura na muralha. Saulo continuou com eles, entrando e saindo em Jerusalém, falando com coragem em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de língua grega, mas estes procuraram matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no para Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja da Judéia, da Galiléia e da Samaria tinham paz e era fortalecida, vivendo no temor do Senhor e crescendo com o encorajamento do Espírito Santo. Aqui eu quero trazer três pontos de transformação. Deus transforma o nosso passado. Aqui é o lugar de aprender, é o lugar de eu olhar e me perguntar o que eu aprendo com esse texto. E uma das lições é isso: Deus transforma nosso passado. Saulo, que antes perseguia, agora prega que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Para você aplicar no dia de hoje, não viva preso ao que você já foi. Deixe que Deus transforme as suas feridas em testemunho, o seu passado em propósito. Você tem permitido que Deus reescreva a sua história? Um outro ponto a se pensar é que Deus nos chama para um novo propósito. Jesus revelou a Saulo o plano dele. Quando entendemos o chamado de Deus, nossa vida ganha direção e significado. Para você aplicar na sua vida, pense, buscar conhecer os planos de Deus para você.
ore, leia a palavra, esteja disponível para onde Ele quiser te enviar. E aqui está a pergunta para você refletir. Você tem buscado descobrir qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Um novo aprendizado é que Deus usa você para impactar vida. Mesmo sendo rejeitado no início, Saulo continuou firme em anunciar a verdade, e muitas vidas foram alcançadas através do seu testemunho. Aqui também está uma lição para aplicarmos em nossa vida. Não desista de falar do amor de Deus, mesmo quando for difícil. Sua vida pode ser o canal que ele usa para transformar alguém. E aqui está um novo lugar de reflexão. Você está disponível a ser usado por Deus para fazer a diferença na vida de alguém? Esse é as lições, esse é o momento de eu parar para refletir. E quero deixar para você esse momento reflexivo, onde você possa trilhar caminhos que te direcione ao conhecimento, a trazer impacto para a sua vida no texto em que nós vimos hoje, lemos junto. Sempre Deus tem um lugar para transformar, para nos chamar e para nos usar em nossa vida. Atos 9 do capítulo nos traz esse texto de reflexão, desde o versículo 19 ao 31, nos lembra que ninguém está longe demais da graça de Deus. Quando Jesus transforma uma vida, ele transforma também o futuro, o seu propósito, a sua influência sobre as pessoas. A história de Saulo nos mostra que mesmo Deus, o mesmo Deus que me transformou, o mesmo Deus que fez com que a minha vida fosse diferenciada, é o mesmo Deus que Saulo encontrou e se transformou em um apóstolo. E ele, através de todos os seus ensinos, trouxe transformação para muitas vidas no dia de hoje. Para terminar essa reflexão, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta. Se Deus transformou Saulo de perseguidor a anunciador do Evangelho, o que ele deseja transformar em sua vida, para que você cumpra o propósito que ele preparou para você? Deus não vê apenas quem você foi, ele vê quem você pode se tornar nas mãos dele. Que o Senhor possa te abençoar e que você tenha esse lugar de compreender o que é que você pode se tornar, deixando Deus agir na sua vida. Até o nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.